Graças a Deus que nos dá a vitória. Famílias benditas estão neste lugar. Amém? Famílias tementes a Deus, famílias que querem honrar o nome santo de Jesus. E, de fato, não é, meu irmão Ricardo, na tua vida, o que Deus tem feito, quem te viu e quem te vê. Não é, minha irmã Gra? Em todos os aspectos, eu estou dizendo aqui, em todos os aspectos, não é? Louvado seja Deus por isso. Só a mão de Deus pode fazer. No telão, minha pastora, estamos prosseguindo com aquilo que Deus está nos ensinando, nos revelando, e hoje nós vamos para este tema, a segurança da salvação eterna. Diga, eu sou salvo. E salvo para sempre. Hebreus 10:14 diz a palavra do Senhor: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta aperfeiçoou para quantos estão sendo santificados. Quantos aqui estão sendo santificados pela palavra? Todos nós estamos sendo santificados. Então Ele nos aperfeiçoou para sempre, e nós vamos orar agora a este Deus que nos aperfeiçoou. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus perfeito, que nos aperfeiçoou para sempre. Deus que nos conduziu a seu aprisco para sermos santificados por teu Santo Espírito e pela tua palavra que limpa, a palavra pura, que liberta, que dá um novo nascimento, que nos batiza, a verdade que há no teu santo nome. Obrigado, Espírito Santo, por todo este entendimento, por toda esta revelação que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz o conhecimento da verdade. Queremos, Pai, nesta noite, glorificar o teu santo nome pela segurança que temos da salvação eterna. Queremos exaltar o teu nome por este conhecimento maravilhoso que chegou ao nosso espírito, nos fazendo entender esta verdade e que nos trouxe paz, que nos trouxe alegria, Senhor, e não mais o medo, não mais a dúvida, mas a certeza e a convicção que o Senhor, com uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. E somos justificados por Ti. Estamos sendo glorificados aqui pela Tua palavra, Senhor, para nos encontrarmos contigo no dia do Senhor. Assim, eu lhe peço que mais uma vez o Senhor me use com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua autoridade, Senhor. Que eu seja, neste momento, Senhor, a Tua boca neste lugar. Que eu diminua e Tu cresças, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua majestade e Tua glória, revelando aos Teus filhos, revelando às Tuas ovelhas, a Tua amada igreja, a verdade que liberta, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, minha amada e querida pastora, abençoada. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que foram chamados por Jesus para reinar em vida. Nós vimos aqui, culto próximo passado,
que o homem dizer que ele tem livre-arbítrio para a salvação é ser um insulto a Deus. Ok? Nós vimos pela palavra que alguém dizer que ele tem livre-arbítrio para a salvação é insultar a soberania de Deus. E da mesma forma, é alguém dizer que a salvação se perde. Da mesma forma, é alguém dizer que a salvação depende de algo que nós tenhamos que realizar aqui, neste tempo de vida. Por exemplo, nós não vamos entrar a fundo neste aspecto, mas pessoas que dizem que para alguém ser salvo, ela tem que passar por um batismo em água. A maioria das igrejas apregoam isso. Olha, você quer ser salvo, então você tem que aceitar Jesus e ser batizado em água. Isso, amados, hoje, com os olhos iluminados, nós entendemos que é um insulto à soberania de Deus, à soberania do poder da cruz de Jesus, que nos deu a vitória e nos salvou para sempre. Então hoje, nós vamos tratar com mais intensidade a respeito desse assunto. A salvação eterna. Porque o crente em Jesus, amados, ele tem que viver uma vida em paz. Ele tem que viver uma vida tranquila e segura em Cristo. E esta vida tranquila e segura em Cristo, ela vem com o conhecimento da verdade. E esse assunto aqui é um assunto que mais incomoda o povo de Deus. Esse assunto, a respeito da salvação eterna, é a maior incógnita do povo de Deus. Muitos pregadores, em momentos de culto, perguntam: se Jesus vier hoje, quem vai subir? É ou não é? Quem vai e quem fica? Então, esta coisa de a não revelação da verdade a respeito da salvação eterna, ela não traz paz ao coração do crente. Pelo contrário, traz perturbação. Então um dia ele se acha salvo e no outro dia ele se acha perdido. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos na nossa carne. Então quando a nossa carne peca, o que vem sobre nós? Uma condenação. Sim ou não? E quando vem esta condenação, se eu não tenho conhecimento da verdade, eu já me considero no inferno. E a verdade liberta. A salvação, ela não se perde. E quando alguém diz que ela se perde, essa pessoa, ela está revelando que ela não conhece o poder que há no nome de Jesus. Quando alguém diz que a salvação se perde, ela não conhece o poder que há no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota. E isso é retirar totalmente, amados, a autoridade de salvação que há em Jesus Cristo. E transferi-la para o homem, para as pessoas que buscam a Deus sem entendimento. Então as pessoas buscam a Deus e ao invés de encontrar a salvação, encontram o quê? Uma oportunidade de salvação. Onde os pregadores dizem: você quer ser salvo? Então olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, ter que fazer isso e ter que fazer isso. Colocam obras na vida das ovelhas. E nós sabemos que a salvação não é por obras. É por graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Amém? Então algumas pessoas, elas usam destes argumentos aqui que eu estou citando, né, como um exemplo rápido, que são argumentos antibíblicos, né, de que a salvação depende de obras, de que ela se perde. E para que eles usam? Para manipular aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Porque
quando não se tem o conhecimento da verdade, fica fácil manipular uma ovelha. A Bíblia chama essas pessoas de simples no entendimento. Então são pessoas simples no entendimento, elas não têm a revelação da verdade. Então se a pessoa vem a ela e diz, olha, você tem que fazer isso, ela, então eu tenho que fazer. Porque senão você vai para o inferno. Não, eu não quero ir para o inferno. Porque senão o diabo te pega. Não, eu não quero que o diabo me pegue. Essas pessoas, elas acreditam facilmente que elas podem ir para o inferno. Elas podem, né? Elas acreditam que elas podem ter o nome retirado do livro da vida. Elas acreditam no Deus que escreve e depois apaga. E que elas podem sim perder a salvação. Amados, eu já conversei com muitos crentes que batem o pé que a salvação se perde. E por isso, muitos estão na igreja por medo. Muitos crentes, muitas ovelhas estão na igreja por medo de ir para o inferno ou por medo do diabo. E quem usa a própria palavra de Deus para enganar é o próprio Satanás. O diabo, ele usa a palavra de Deus com mentiras para confundir o povo de Deus, para causar a destruição no meio do povo de Deus através da mentira, colocando fardos sobre a vida das ovelhas. O que Jesus disse? Olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós ouvimos aqui um testemunho dos nossos irmãos que aqui eles encontraram alívio. Aqui eles receberam, de fato, o fardo de Jesus, que é leve. E eles estavam com um fardo pesado. Eles estavam carregando um fardo muito pesado. E assim, amados, estão aí os nossos irmãos aí fora, com fardos pesados por causa da mentira. E, porque está na Bíblia, eles acreditam que é a verdade. Vocês estão entendendo? Então assim, está na Bíblia, nós cremos. Está escrito, nós cremos, mas nós temos os olhos iluminados para entender o que é a verdade para hoje. Amém? Estamos no século 21. Então quando nós entendemos que somos filhos de Deus, e que uma vez filhos, filhos para sempre, pronto. Isso basta para nós. Uma vez filho, filho para sempre. A salvação consumada na cruz não pode ser anulada. Deus, ele não muda. Deus não mente. Deus não se arrepende. E ele mesmo diz em sua palavra que ele nos daria a vida eterna. Ele nos criou para estarmos com ele para sempre. Tito 1:1-3 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, eu estou aqui como enviado de Deus, como anjo da igreja, como pastor, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, quem prometeu a vida eterna? O próprio Deus. Ele prometeu para quem? Para todos os seus filhos. Isso te alegra? Te deixa feliz? Aplauda o Senhor então, igreja. Mostra a Ele que você se alegra com esta verdade. Glória a Deus. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus
nosso Salvador. Então a revelação desta graça, a revelação desta verdade vem por intermédio do apóstolo Paulo. E agora chega a nossa vida, não é? Pela confirmação do Espírito Santo em nosso espírito. Por isso aqui somos imitadores de Paulo. Então se alguém disser para você algum dia: mas vocês não batizam? Não. Por quê? Porque somos imitadores de Paulo. Amém? Somos imitadores de Paulo. Então, o ministério aprovado por Deus é um ministério que é imitador de Paulo. Porque Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Então, se imita Paulo, tem respaldo de Deus. Se não imita Paulo, não tem aprovação de Deus. Amém, igreja? Efésios 1, 4 a 14 diz assim, olha: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, pré-existência, lembra? Amém? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Então, diga: o Senhor me escolheu para ser santo e irrepreensível perante ele e em amor. Amém? Então, nos predestinou para ele, versículo 5, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo, quando vem habitar na vida de um eleito, ele é a garantia da vida eterna. Pastor, mas aquele lá, ele era da igreja e hoje ele não é mais. Se ele é ovelha e um dia ele confessou Jesus, o Espírito Santo ainda está nele. E ele não vai para o inferno porque está afastado da igreja. Ele vai ter uma vida miserável aqui, enquanto ele viver. Bem miserável. Porque longe do aprisco não tem proteção. Mas ele é salvo. Estão entendendo? Amém? Porque o Senhor nos predestinou para o louvor da sua graça. Então, esse louvor da sua graça se dá onde? No aprisco. Não dá lá fora sozinho. Então, aquele que um dia as pessoas dizem que se desvia, né? Se desvia da igreja, essa pessoa, se ela é de Cristo, ela não se desviou de Cristo, ela se desviou da igreja. Porque Cristo se mantém nela. Por mais que ela vá pecar, por mais que ela vá andar errado, o Espírito Santo está nela. Estão entendendo? Amém, igreja? E aí, os pregadores da lei vão dizer que essa pessoa vai para o inferno. Vai ou não vai? Aí, olha lá, ó, o irmão desviou e vai para o inferno. A verdade não é essa. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação.
pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então é na verdade que nós temos que santificar o nosso viver. Quando se ouve, não é, o Evangelho da salvação e nele se crê, pronto, está selado para a vida eterna. Já recebeu vida eterna. E muitos crentes ainda não aprenderam a viver essa vida eterna. Mas como assim, pastor? Amado, entenda comigo. Jesus, ele nos dá vida e vida em abundância. E tem muito crente que, quando ouve falar dessa vida e vida em abundância, olha só para as coisas materiais. E não consegue ver as coisas invisíveis. Porque a vida eterna, ela não consiste nas coisas materiais. A vida eterna consiste nas invisíveis. Porque é na glória que nós vamos ter a vida eterna. Mas nós temos que começar já a viver neste momento esta vida eterna. Estão entendendo? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, aqui nós vimos, né, no culto de quinta-feira próximo passado, que você que não ouviu, não assistiu, está na página, né, pastora, do Facebook, no canal do YouTube. Amém? Está lá. Que a mentira do livre-arbítrio. A mentira do livre-arbítrio. Não é? Então nós vimos a soberania de Deus, não é? Para a salvação. E a mentira do livre-arbítrio. Nós vimos ali que Deus determinou todas as coisas e agora Ele está fazendo conforme Ele determinou desde antes dos tempos eternos. É tremendo isso, igreja. É maravilhoso aos nossos olhos. Então quem está em Cristo para sempre. Existem pessoas, né, que estão aí, que a igreja, não é, fez com que às vezes a pessoa se decepcionasse. E a pessoa saiu da igreja. Está aí mais de 1 milhão de desviados das igrejas. E essas pessoas, dentre elas, as que são trigo, de fato, irmãos, que são do celeiro de Jesus, elas têm o Espírito Santo nos seus espíritos. Elas foram seladas com o Espírito Santo da promessa. E elas são guardadas para até o dia da redenção. Amém? O plano de Deus para um salvo não é ele ficar no mundo. Isso é uma verdade bíblica. Porque Deus, ele deseja que o salvo ele desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E esse processo se dá na igreja, não se dá no mundo. Em Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então eu preciso entender isso. Eu sou salvo, diga, eu sou salvo, e preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Amém? Graças a Deus. Em João 3, 15 e 16, olha o que está escrito: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, ocumene, o mundo dos salvos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que tremendo isso. Isso é uma verdade? É uma verdade. Então, todo que crê em Jesus, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e
tem no seu espírito o Espírito Santo, amados, esse vai receber a vida eterna. Não tem outra conversa. Amém? João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6:47 e 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, a palavra de Deus é Jesus. E nós nos alimentamos da palavra. Amém? Nós somos um povo que serve a Deus, igreja, com a certeza da salvação. E não um povo que busca ser salvo. Nós somos um povo que serve a Deus com a certeza da salvação, e aqui nós desenvolvemos esta salvação com temor e tremor. Nós amamos a Deus por tudo que Ele é e que Ele já fez a nosso favor, e que a cada dia aqui, a cada culto, Ele nos revela. Então não há nenhuma possibilidade de um filho de Deus ir para o inferno. Diga isso, não há nenhuma possibilidade de um filho de Deus ir para o inferno. Então a nossa salvação está nas mãos de Deus. É Deus que garante a nossa salvação. Ok? A salvação não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. E graças a Deus por isso. Amém? Graças a Deus por isso. Porque se estivesse na nossa mão, estaríamos todos perdidos. Então, graças a Deus que a salvação depende de Deus e não de nós. João 6, 37 e 39 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 10, 27 a 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Aleluia! Aleluia, amados. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é Senhor e das mãos dele ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Hebreus 7, 22 a 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra disso? Então, todos nós chegamos a Deus por Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus. Mas tem que se confessar o nome de Jesus para a salvação. Então, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo escreve a Timóteo essas palavras: olha, eu posso estar aqui agora numa situação desfavorável aos meus olhos naturais, mas eu sei em quem eu tenho crido.
E mesmo que a morte me espere, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu vou receber o meu galardão. Aleluia. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Olha que tremendo. Então, é Jesus quem nos glorifica, é Jesus quem nos purifica, é Jesus quem nos santifica, para que venhamos naquele dia nos apresentar diante dele imaculados. Tremendo isso. Porque, amados, nós só temos o poder para vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Eu não tenho poder e nem você para vencer o pecado. Mas o poder de Deus que habita em nós nos dá este poder para vencermos o pecado, para pisarmos em serpentes e escorpiões. Porque com este entendimento, eu quero dizer algo para você. Esta é a verdade bíblica a respeito da salvação. Mas é bom frisar que não é porque eu sou salvo que eu vou pecar. Porque muita gente ouvindo essa pregação, e talvez sejam leigos ainda no entendimento, possam até dizer, mas este pastor está dando brecha para o pecado. Não, eu não estou aqui dando brecha para o pecado. Eu estou trazendo a verdade bíblica a respeito da salvação eterna para as ovelhas de Jesus. E por esta questão de talvez terem leigos, talvez que vão ouvir ou que estão ouvindo esta mensagem, eu quero agora abrir um parênteses para falar a respeito do pecado. Por quê? A pessoa ouve isso. Puxa, então, peraí, não, mas eu confesso Jesus, eu sou salvo, então não preciso nem ir para a igreja mais. Vou viver minha vida. Beleza, estou salvo, Jesus já me salvou. Agora eu entendi o que Ele fez lá na cruz. Calma, que não é bem isso. Não é por aí. A vontade de Deus não é essa. Porque o salvo por Jesus, ele passa por um processo de regeneração. O velho homem morreu. E você diga amém. O velho homem foi sepultado com a morte de Cristo na cruz. Então agora a nossa vida ela tem que ser novidade de vida. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então isso está dentro do processo de salvação que Deus deseja para os salvos. Em Romanos 6, versículos 1 a 14, olha o que está escrito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então nós morremos para o pecado. Diga, eu morri para o pecado. Então, amado, o crente salvo não peca. Não vive em pecado. Ah, pastor, mas de repente, em pensamento, alguma coisa... Opa, tudo bem. Você tem um advogado que é fiel para justificar você. Mas em pecado você não vive mais. Você não tem mais uma vida no pecado, porque você odeia o pecado. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, olha onde é que nós fomos batizados. Em Cristo Jesus, não é em água. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo na palavra, a aceitação da palavra é o batismo, amados, é o mergulho. Amém? Então a nossa vida, quando é mergulhada na palavra, tem que trazer mudança de vida. Tem que trazer a regeneração que nós recebemos por Cristo.
Temos que andar em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Graças a Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quem serve o pecado é escravo do pecado. Quem serve a Cristo é livre. Amém? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha, amados, o salvo em Cristo, ele não tem mais prazer no pecado. Tá? Porque agora, desculpa a expressão aqui, mas quando ele recebe a salvação que há em Cristo, ele, daquele momento para frente, ele tem nojo do pecado. Ele não vive mais na prática do pecado. E se eventualmente ele errar, ele vir a pecar, ele sabe que ele pode recorrer ao seu fiel advogado que o livra da culpa. E sabe, entende, que isso não vai afetar a sua salvação. Porém, a Bíblia diz que o que o homem semear, isso também ceifará. Então haverá uma colheita referente ao pecado cometido. E isso tem que estar certo na nossa vida, no nosso entendimento. Por isso eu tenho que fugir do pecado. Por isso eu tenho que correr do mau caminho. Não é? Tenho que entender que vai haver a colheita daquilo que eu estou semeando, né, se é o pecado, e entender que no futuro pode também interferir no meu galardão, na glória com o Senhor. Está claro até aqui? Então, nenhum pecado manda um filho de Deus para o inferno. Essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. Porque a lei mata e manda para o inferno. É a lei que manda para o inferno. Então, a graça de Deus, ela tira o pecador do inferno. Porém, a graça ensina que se eu pecar, se eu errar, eu terei uma disciplina. Eu terei uma correção. Porque Deus corrige quem Ele ama. Amém, igreja? Então Ele ensina com o seu amor, Ele ensina com a verdade, com a palavra, Ele mostra este reto caminho e deixa claro, para que quando estiver acontecendo algo na nossa vida, nós sabemos o que está acontecendo. Ok? Então, eu não estou aqui dizendo que é liberado o pecado. Amém? Está claro isso, igreja? Eu estou aqui lutando contra o pecado. Ok? Mas mostrando a você a verdade acerca da salvação eterna. Então, como deve proceder um filho de Deus nesse mundo, como ele deve viver, porque o crente salvo não vive no pecado, não tem prazer no pecado. E Apocalipse 3, versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amados, quem nos veste de vestiduras brancas? Jesus. Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos glorifica. Amém?
Porque, amados, não há sequer um justo. Então Ele é quem nos justifica. Então o vencedor será assim, vestido de vestidura branca. Quem são os vencedores? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você não vai aplaudir? Entendeu? Nome escrito no livro da vida é vencedor. Aliás, é mais que vencedor. É mais que vencedor. Então estes serão vestidos de vestiduras brancas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor diz: de modo nenhum apagarei. De modo nenhum apagarei. Pastor, mas pecou lá e olha só, o irmão, se está escrito lá, Deus não apaga. Coitadinho dele, porque vai entrar no açoite de Deus. Vai entrar na vara de Deus. Porque Deus usa a vara para correção, amado. A Bíblia nos mostra isso. Que o filho dele, ele não deixa sem correção, não. Vai entrar na vara e no açoite. Mas o nome não vai ser apagado do livro da vida. Porque tem muita gente que é assim: nossa, porque olha lá o irmão. Deixa o irmão. A justiça de Deus vem. E não tarda. E não falha. Mas a verdade da salvação é essa: de modo nenhum. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós aqui, amados, nós nos estimulamos, nos auxiliamos, amém? A permanecermos, a avançarmos, a nos fortalecermos. Para quê? Para a conservação da nossa alma. Para não darmos brecha para o pecado. Para não pendermos para a carne. Porque se pendermos para a carne, a coisa fica feia. Salmo 89, 30, 37, olha o que diz a palavra de Deus. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Deus está dizendo assim, ó: se não andar de acordo com o que eu mando, se prepara que vem correção. Mas eu não vou mandar para o inferno. Mas vai receber a correção. Então aqui eu quero abrir um parênteses para nós pais que temos filhos. Se Deus não poupa a vara, nós também não podemos poupar. Se precisa de correção e disciplina, tem que ter correção e disciplina. Não vamos espancar ninguém. Não vamos partir para a violência. Mas é sim, sim e não, não. Tem que ter limite. Os nossos filhos têm que aprender a viver com limites. Porque, infelizmente, no mundo, amados, os filhos estão mandando nos pais. É triste ver salas de aula com crianças que mandam nos professores, que desrespeitam totalmente os professores, coordenadores. Por quê, pastor? Porque falta a vara. Essa vara é a disciplina. São pais que deixam o filho fazer qualquer tipo de coisa.
Fica à vontade, e às vezes ainda ajuda e ainda defende, às vezes, o filho numa situação que o filho está errado. Então nós aqui, amados, ouçam, da graça de Deus, não poupamos a correção. Se precisa de correção, vai receber correção. E você que é pai, diga amém. E digo mais, amados, é para o bem dos nossos filhos. É para o bem dos nossos filhos, porque um filho que cresce sem correção, sem limites na vida, ele vai sofrer quando for adulto. Então, olha, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que... Pastora, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Olha que tremendo isso, amados. Então o Senhor é fiel na sua palavra. Se precisa de correção, de disciplina e açoite, Ele aplica com amor e por amor. Então assim devemos ser a minha vida e a tua vida em relação aos nossos filhos. Amém? Porque lugar, amados, desculpa falar, mas essa igreja aqui não é lugar de criança sem educação. Essa igreja não é lugar de criança sem educação. E a educação se dá em casa. Amém? Então eu louvo a Deus porque aqui é um altar que ensina a educar os filhos. É um altar que se preocupa, porque as nossas crianças, elas são educadas, elas têm disciplina, elas têm reverência, e não só aqui dentro da igreja. Não só aqui dentro da igreja. As nossas crianças, nós podemos ir com elas em todos os lugares que elas não vão nos envergonhar. E se tiver alguma criança aqui envergonhando, é porque ainda não entrou na disciplina que a graça de Deus ensina. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, olha, a segurança da salvação não é uma licença para ninguém viver pecando. A graça de Deus, ela é liberdade para servirmos a Deus e não para a libertinagem. Tá? Porque tem muita gente, amado, que já passou por aqui e achou que a graça de Deus era libertinagem. E não está mais aqui hoje porque quer ficar na libertinagem. E aqui não é libertinagem, aqui é liberdade para servir a Deus com temor e tremor. Por quê? O crente salvo, igreja, entenda isso. Ele não aceita o pecado. O crente salvo, ele não mente, ele não adultera, ele não aceita o sexo antes do casamento, ele não faz negócios ilícitos. O crente salvo não bebe, o crente salvo não fuma, o crente salvo não fala palavrão, o crente salvo não tem comunhão com ímpios. Por quê? O chamado do crente é para viver a plenitude do poder do Evangelho. E o poder da plenitude do Evangelho, amado, se recebe com santidade. E aí então eu vou desfrutar dos benefícios e das bênçãos concedidas lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne quer todas essas coisas que eu falei. A carne quer que você peque. Mas se você aceitar as coisas da carne, igreja, você não vive a plenitude do Evangelho na tua vida. Ninguém falou amém. É a verdade. Romanos 6, 15 e 16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, amado, quem não deixa a vida de pecado, não tem vida em abundância.
salvo em Cristo, vai ser ressuscitado, vai receber a vida eterna, mas não vive a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Então, pelo Espírito, você já deve começar a viver a vida eterna. Pelo Espírito você deve entender já essas coisas. E aquilo que o Espírito Santo lhe aponta, lhe sinaliza, lhe incomoda, que você ajuste isso na sua vida. Porque a vontade de Deus desta vida abundante é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, que você viva uma vida, amados, sem correção, sem disciplina e sem açoites. Mas como assim, pastor? Seja perfeito diante de Deus. É possível. É possível ser perfeito diante de Deus. E quando você chega a essa perfeição, a esse nível, não tem correção. Não tem disciplina. Não tem açoite. Porque a correção, a disciplina e o açoite vem para te aperfeiçoar. Entendeu? Isso vem para fazer você crescer. Não vem para te castigar. Vamos entender aqui, o nosso Deus não é um Deus que castiga. Nosso Deus é um Deus que nos faz crescer. E quando é necessário usar da correção da disciplina para isso, Ele aplica. Então que você entenda esse patamar que você tem que viver com Deus. Que você entenda e que você receba para a tua vida que você não recebe mais correção, disciplina e açoite na sua vida. Você tem que dar um basta. Você tem que dizer para você mesmo: eu sou salvo em Cristo Jesus e vou viver como salvo. Não aceito mais a carne querer governar. Não aceito mais a carne querer dominar os meus pensamentos. Você tem o poder de Deus na sua vida. Porque, amados, o viver ou não em santidade é uma escolha. É uma escolha. Não implica nem um pouco na salvação. Mas vai implicar na nossa vida aqui com Deus. Nessa questão de correção e na glória, o galardão. Então eu oro ao Senhor para que eu não tenha uma vida de correções. Eu não quero ter uma vida de correções. Porque vida de correção é filho indisciplinado. Vida de disciplina e de açoite. Mas o açoite até é com morte prematura. Nós sabemos disso. Tem muitas pessoas que morrem prematuramente. Por quê? Porque foi um açoite de Deus. Então eu não quero viver debaixo de correção e de disciplina de Deus. Então eu estou aqui para incentivar você a isso também. Amém? E com Deus a gente não brinca. De Deus não se zomba. Então o Senhor está nos falando, está nos ensinando. Ele nos dá esta garantia da salvação para termos paz no nosso coração. E agora? Agora vamos alinhar a nossa vida. Vamos alinhar a nossa vida de santificação. Revelar Jesus ao mundo com o nosso viver. Em Romanos 8, 38 e 39 nós encerramos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, porque Ele te amou primeiro. E Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, agora, frutifique para Deus. Amém? Dê frutos para Deus, amados. Porque você já está no lugar certo para frutificar. Olha que tremendo. Nós sabemos que em outro lugar, mesmo que eu queira, não tem como frutificar para Deus. Porque não é por fé, é por obras. Em outros lugares, aqui é por fé. E nós sabemos que a única maneira de frutificar para Deus é por fé. Então aproveite isso. Traga isso para a tua vida com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Abrace isso que Deus está te dando nessa noite, essa oportunidade, sabe, amado, de você desfrutar
das bênçãos da fé, desfrutar da plenitude do poder do Evangelho na tua vida, no teu lar, na tua família. Amados, nós vimos aqui um testemunho real do poder da fé, do poder da graça de Deus. É isso que essa igreja deseja para todas as famílias, para todos os casais, porque nós estamos aqui, amados, eu, minha família, se esforçando para ser exemplo para a tua vida, para ser o exemplo a ser seguido, porque o que eu disse, eu não quero correção e disciplina, eu quero viver a plenitude do poder do Evangelho na minha vida. Eu quero ver sinais, eu quero ver maravilhas, eu quero ver milagres, eu quero o melhor de Deus para a minha vida e para a minha família, e eu não abro mão disso. Por mais que às vezes o inimigo tente, com as suas setas, com seus dardos, com as suas armadilhas, tentar investir, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.